É o programa Manhã Viva, começando agora na nossa TV Canção Nova Portugal. Bom dia! Já quero acolher a todos que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria chegar até a sua casa, sempre com informação, com formação, com a nossa missão, que é evangelizar, mas também levar a informação boa, correta e coerente para todos que nos acompanham. Hoje o programa é muito especial, nós estamos aqui com o nosso estúdio cheio de convidados e é uma alegria poder fazer um Manhã Viva assim, falando o que é ser bombeiro. Nós temos a graça e a honra de receber aqui vários convidados, dentre eles o Dr. Vitor Reis, que é presidente da direção da Escola Nacional de Bombeiros, vai estar aqui elucidando para nós a missão de um bombeiro, a importância desse profissional que ajuda, né, que foi feito, colocado aí para o bem de toda a comunidade. Também conosco, nesse primeiro bloco, está a engenheira, que é a Verônica Catarino, ela é engenheira florestal, também vai conversar conosco sobre algo que é uma realidade para os portugueses, que é a questão dos incêndios. Então, é um programa muito especial, muito diferente, que nós temos a graça de fazê-lo, né, por causa do nosso benfeitor, que colabora aqui com a Canção Nova. Olha, a Escola Nacional de Bombeiros é uma entidade privada sem fins lucrativos e pessoa coletiva de utilidade pública que tem como associados a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Liga dos Bombeiros Portugueses. É reconhecida como autoridade pedagógica na formação técnica dos bombeiros portugueses. Desde 1988, essa escola tem vindo a desenvolver as qualificações e especializações indispensáveis à missão cada vez mais exigente dos bombeiros e demais agentes de proteção e socorro. Então, já falei um pouquinho dos nossos convidados, quero já acolher, bom dia, e agradecer a presença do Dr. Vitor, da engenheira, e dizer que é uma alegria, é uma honra nós da Canção Nova receber vocês aqui nesse programa. Muito obrigada. E antes de nós começarmos a nossa conversa, que esse primeiro bloco vai ser conversa, mas é um programa todo com muita novidade, porque tem mais gente dessa escola de bombeiros aqui no estúdio. Antes de nós irmos para a nossa conversa, vamos entregar-nos às mãos do Senhor, como fazemos todos os dias, entregando a nossa vida, pedindo a Deus que Ele nos abençoe, porque tudo fazemos aqui na Canção Nova por Cristo, com Cristo e em Cristo, como nos ensina a Palavra de Deus. Então, apresentamos todos que estão em casa, nós aqui em estúdio, pedindo sobretudo que o Espírito Santo nos ilumine para que seja de fato um programa rico, que traga também luzes, não é? Para todos que nos acompanham. Então, nos confiamos às mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Então, nós vamos conhecer mais um pouco dessa Escola Nacional de Bombeiros. Já queria pedir ao Dr. Vitor e à engenheira Verônica que falassem um pouco, né, se apresentassem melhor e qual é o vosso papel dentro da Escola Nacional de Bombeiros. Dr. Vitor, pode começar. Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer o convite que a produção do programa fez à Escola Nacional de Bombeiros para estarmos aqui hoje e para darmos também a conhecer aquela que é a nossa atividade. Relativamente à Escola Nacional de Bombeiros, como disse, foi criada formalmente em 1995, apesar de existir já desde 1988. Sim. Portanto, foi nessa data, a 4 de maio de 1995, que foi constituída como associação privada sem fins lucrativos, tendo os associados
que referiu, o então Serviço Nacional de Bombeiros, hoje a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e também a Liga dos Bombeiros Portugueses. Portanto, e desde então tem vindo a formar os bombeiros portugueses e não só. Também formamos os chamados agentes de proteção civil, que são as forças de segurança, as forças armadas, o INEM, os sapadores florestais, entre outras entidades. Portanto, e temos vindo, efetivamente, a capacitar todos esses agentes para levarem a cabo a missão de proteção e socorro das populações. Sim. Relativamente ao meu caso, portanto, eu sou bombeiro também desde 1995, curiosamente, e desde muito cedo ligado à formação dos bombeiros. Portanto, iniciei a minha carreira primeiro como tripulante da ambulância de socorro, mais tarde como formador da Escola Nacional de Bombeiros, depois, a partir de 2013, como elemento da direção da escola e mais tarde como presidente. Portanto, são essas as funções que estou a desempenhar há cerca de 3 anos. E a engenheira Verônica poderia falar para nós também o seu papel nessa escola? Boa tarde, muito obrigada também pelo convite. Sim, portanto, eu sempre me dediquei ao estudo da parte dos fogos florestais, incêndios florestais, e na Escola Nacional de Bombeiros, atualmente sou coordenadora do Centro de Formação Especializada em Incêndios Florestais, situado na Lousã, sendo que também sou a coordenadora da área de formação, portanto, a área técnica de formação da Escola Nacional de Bombeiros, sim, na área dos incêndios rurais, portanto, envolvendo a parte de incêndios agrícolas e florestais. Comecei também, digamos, a minha carreira, na realidade, após me ter formado, comecei diretamente a trabalhar na Escola Nacional de Bombeiros e trabalho desde 2001 no Centro de Formação da Lousã, onde me continuo atualmente a exercer estas funções. Nós vamos falar depois também sobre essa questão dos incêndios, né, que é algo muito particular que Portugal enfrenta, né? Especificamente estamos falando aqui dessa região, em algumas épocas do ano. Vamos falar mais, mas eu queria conversar mais um pouquinho com o Dr. Vitor, né? Que o senhor falasse para nós quais e quantos centros de formação existem dessa Escola Nacional de Bombeiros a nível nacional. Portanto, a sede da Escola Nacional de Bombeiros é em Sintra. Mas para além desse centro de formação, que é o principal, temos outros 2 especializados. Sim. Portanto, um na Lousã, onde a engenheira Verónica Catarino exerce as funções de coordenadora, e outro também em São João da Madeira. Portanto, na Lousã, como já foi referido, ministramos formação na área dos incêndios florestais, ou como atualmente se designa, incêndios rurais. E em São João da Madeira ministramos formação na área dos incêndios urbanos e industriais. Em qualquer um destes 3 centros, para além da formação que é ministrada aos bombeiros e também aos elementos que compõem outras entidades, formamos formadores, porque a escola, para além dos formadores que tem internamente, tem depois uma rede, uma bolsa com cerca de 1.200 formadores que asseguram a formação a nível nacional. Sim. Em todos os corpos de bombeiros e também nas designadas unidades locais de formação, portanto, que são neste momento cerca de 40. Portanto, eu diria que para além dos 3 centros de formação, das 40 unidades locais de formação, temos depois os 434 corpos de bombeiros que existem no país, que são também, no fundo, uma escola. Sim. E quais são os recursos necessários? O que é preciso, Dr. Vitor, para formar um bombeiro? Portanto, a formação do bombeiro voluntário, por exemplo, que tem uma carga horária de 225 horas, portanto, leva cerca de 6 meses a ministrar. Portanto, é uma formação bastante exigente, quer do ponto de vista técnico, quer mesmo do ponto de vista físico, porque o bombeiro deve estar bem preparado em termos de conhecimentos, mas também em termos de aptidão física para depois poder socorrer as outras pessoas. Os recursos que são necessários são, no fundo, os recursos que existem
nos quartéis de bombeiros, portanto, todos os veículos e equipamentos que existem e que são depois também utilizados durante a formação desses bombeiros. Então, não basta só a boa vontade e o desejo de ser bombeiro, né? Tem que trabalhar um bocadinho aí, exatamente, inclusive na questão física, não é isso? Portanto, a boa vontade e o desejo de ajudar os outros Sim. é aquilo que muitas vezes leva as pessoas a quererem ser bombeiras. Mas este voluntariado é um voluntariado diferente, muito exigente, portanto, as pessoas têm que realmente saber Sim. para poderem salvar. Aliás, o lema da nossa escola é saber para servir. Porque se o bombeiro efetivamente não tiver esses conhecimentos, não vai conseguir depois Sim. executar a sua missão. Sim, entendi. Olha, particularmente eu tenho uma curiosidade, eu vou perguntar para o senhor. Eu fui ligada a uma instituição aqui em Fátima, que acolhia meninas, e os bombeiros de Fátima acolhiam todo sábado. Eu lembro que eu acompanhava algumas dessas jovens até o centro, né, ali de bombeiros, e ali eles davam formação. Eu achava muito bacana isso, né, de acolher esses jovens para ensinar. É esse tipo de formação também que era dado para essas crianças? Eram crianças e jovens? Sim, sim. A respeito de primeiros socorros, você poderia falar um pouquinho desse trabalho, que eu acho um trabalho muito bonito também, esse dos bombeiros, né? Sim, portanto, os corpos de bombeiros também têm na sua missão a formação cívica, ou seja, a formação do cidadão para estar sensibilizado para os diferentes riscos e para também, no fundo, saber como atuar Sim. perante uma determinada situação, uma determinada emergência. Porque muitas vezes, quando essas situações ocorrem, as pessoas estão sozinhas, portanto, ou têm apenas os seus familiares ou amigos à sua volta. É importante que realmente cada cidadão possa saber reconhecer as situações de emergência e possa também atuar, nem que seja com pequenos gestos, que podem muitas vezes fazer a diferença entre a vida e a morte. E um desses gestos que é fundamental é, por exemplo, saber pedir ajuda. Interessante, muito interessante. Então, esse programa que os bombeiros desenvolvem é chamado de formação cívica, cívica, para que a pessoa aprenda, até mesmo a criança, né, a lidar com uma situação emergencial. Sim, para além de todas as outras missões que os corpos de bombeiros têm, portanto, o combate a incêndios, a proteção e o socorro a pessoas em situações de inundações, de desabamentos, também o salvamento marítimo, os socorros a náufragos e o próprio transporte de doentes e a emergência pré-hospitalar. Portanto, essa formação e a sensibilização dos cidadãos também faz parte dessa missão, Sim. tal como faz parte da missão da escola. Portanto, e daí nós termos também uma oferta formativa dirigida ao cidadão comum, quer na área dos primeiros socorros, quer na área também do combate a incêndios, ou seja, a utilização de um extintor, por exemplo, para extinguir um pequeno foco de incêndio que possa surgir no local de trabalho ou mesmo em sua casa. Portanto, nós também ensinamos as pessoas a agir perante essas situações. E se alguém, por acaso, está nos acompanhando agora e quer fazer essa formação, como que um cidadão comum ou uma dona de casa, uma mãe, pode proceder, doutor Vitor, para ter essa formação? Sim, nós temos um sítio na internet, portanto, enb-escolanacionalbombeiros.pt, onde podem encontrar todas as informações sobre as diferentes formações que a escola disponibiliza e depois poderão se inscrever nos cursos, quer da área dos primeiros socorros, quer da área mais ligada à questão dos incêndios. Já que o doutor Vitor falou de incêndio, vou passar aqui para a engenheira Verônica, que gostaria que a senhora falasse um pouco para nós dessa realidade, né, dos incêndios florestais em Portugal daquilo que é feito para que seja combatido. Nós partilhávamos
antes de começar o programa, eu partilhava do susto que eu levei quando eu cheguei, né, no país em 2017. Acompanhamos aquele incêndio de grande extensão, né, e foi muito triste, onde morreram tantas pessoas. Eu queria perguntar, não sei se a engenheira pode responder, por quê, qual é a causa desses incêndios? Ora bem, antes de falar dos grandes incêndios, não é? E incêndios que na realidade são designados como incêndios com comportamento extremo que ocorreram em 2017, se calhar começo por dizer que na realidade no nosso país, em Portugal, mas não só em Portugal, nomeadamente na bacia mediterrânica e um pouco por todo o mundo, como acontece nos Estados Unidos, na Austrália, na Grécia, em diferentes realidades, existe a ocorrência de muitos fogos e muitos desses fogos, digamos assim, que à partida podiam ser controlados no tempo e no espaço, acabam por se desenvolver e tornar em incêndios florestais. No nosso país, ao longo dos anos, nós temos imensas ocorrências de incêndios florestais, ou rurais, se quiserem, porque na realidade há muitos que acabam por acontecer também na parte da interface urbano-florestal, portanto, na parte até agrícola, muitas vezes e muitos incêndios, ao contrário do que muitas vezes se pensa, são por negligência, ou seja, pelo facto da própria população, por exemplo, realizar queimas que não são devidamente enquadradas, que não conseguem assegurar bem essas queimas transformarem-se em incêndios, mas também outro tipo de causas, muitas delas por negligência como fator humano. Portanto, para dizer que os incêndios sempre aconteceram na nossa realidade e, logicamente, que depois podemos ter incêndios que se desenvolvem com maior dimensão, com maior intensidade. E no caso, portanto, focando a sua questão de 2017, foi um ano em, como costumamos dizer, portanto, todas as condições se reuniram. Portanto, estamos a falar no ano em que nós já tínhamos, digamos, uma orografia complicada no local, não em todos, mas no caso, por exemplo, do incêndio que começou nos incêndios da Serra da Lousã, ou quando falamos do incêndio do Pedrógão, estamos a falar de uma orografia complexa, para além de que estamos a falar de uma região onde o mato, a própria vegetação se desenvolve e desenvolveu bastante, portanto existia uma grande carga de combustível, mas depois, e sobretudo, associaram-se a estas condições físicas que já existiam no terreno, também as condições meteorológicas. Digamos, em 2017, tanto numa situação, mas inclusivamente nos incêndios de 2017, que há bocadinho comentávamos, como o incêndio que ocorreu no Pinhal de Leiria, como inclusivamente, portanto, no mesmo dia tivemos um grande incêndio na Lousã, nós tivemos associado também a aproximação do furacão do Ofélia e, portanto, tivemos condições meteorológicas excepcionais que permitiram, associada à seca, portanto, à falta de precipitação, à falta de chuva, associada a umidades baixas, temperaturas mais elevadas e associada à aproximação do furacão Ofélia, que foi uma situação meteorológica de exceção, digamos assim, tivemos comportamentos, quando falamos de comportamento, o desenvolvimento do próprio incêndio foram desenvolvimentos para além, digamos assim, do que é comum, não é? do habitual dos incêndios que temos vindo a ter. E, por conseguinte, fez com que esses incêndios se desenvolvessem de forma extremamente rápida, libertando de grandes quantidades de energia e, muitas vezes, fora daquilo que se designa a capacidade de supressão. Ou seja, apesar de podermos ter muitos meios no terreno, ou de termos muitos bombeiros no terreno a trabalhar e sapadores florestais e elementos da GNR, portanto, as diferentes equipas que atualmente trabalham no combate aos incêndios florestais, a verdade é que esses incêndios tinham uma capacidade de progressão muito superior, digamos, a capacidade de progressão muito superior à capacidade de extinção, digamos assim. Portanto, esses fenómenos ocorreram no nosso país, nós não estávamos, digamos, habituados e não estamos habituados, digamos assim, a esse tipo de comportamento, mas são fenómenos que ocorrem um pouco por todo o mundo. Porque se pensarmos, inclusive na Grécia, no que aconteceu até já posteriormente, se pensarmos mesmo na Califórnia, acontece frequentemente, também já aconteceu há uns anos a destruição de uma cidade completa com um grande incêndio, portanto, digamos que estes fenómenos não são localizados, não é uma coisa específica de Portugal, não é? Não sei se respondi a tudo, mas... Sim. E
que se faz para prevenir? Algo que a população pudesse também contribuir? Sim, com certeza. A população tem um papel importantíssimo. Podemos considerar todos nós cidadãos, temos esta, digamos, obrigação, responsabilidade de criarmos, constituirmos a proteção civil e devemos de limpar à volta das nossas casas, devemos de ter alguns cuidados também nas nossas aldeias. Portanto, a limpeza à volta de aldeias, e aqui na região também há bastantes aldeias, até pequeninas aldeias, a limpeza dos matos à volta da aldeia, os cuidados, por exemplo, com os telhados das casas, porque muitas vezes a queda das folhas, da caruma dos pinheiros, não é? Portanto, a folhagem dos pinheiros nas calhas dos telhados deve ser tudo limpo, o confirmar que nos telhados não há telhas partidas ou outras entradas que possam permitir partículas, se houver um incêndio, se houver, não é? Que possam entrar para dentro das casas. E é esse fenómeno que pode vir a provocar um incêndio depois dentro da própria casa. As janelas estarem normalmente arranjadas e não haver vidros partidos, por exemplo. E depois a própria, portanto, além de limparem à volta de casa, terem esse cuidado. Outra das questões que muitas vezes acontece, sobretudo nestas zonas rurais, porque as pessoas têm as lareiras e, portanto, as pessoas arranjam a lenha, não é, para as lareiras, e muitas vezes essa lenha, que acaba por ser para o incêndio um combustível, ela está muito próxima da casa, anexada à casa, ou, por exemplo, tijas de gás que podem estar muito próximas de casa, afastar ou tentar afastar, ter uma zona limpa e esse combustível, que acaba por ser por combustível para incêndio, estar afastado da casa também ajuda a proteger a própria habitação e a proteger as próprias pessoas lá dentro. Em caso de ocorrência do incêndio, que é importantíssimo em termos cívicos, as pessoas poderem, ao invés de, digamos, irem para o incêndio, se na realidade não vão ajudar, porque depois há pessoas que efetivamente não conseguem ajudar, manterem-se dentro de casa, portas e janelas fechadas, tomarem os devidos cuidados, muitas vezes até molhando à volta da própria casa e protegendo. Portanto, em termos de prevenção, antes é fundamental a limpeza, sobretudo a limpeza dos matos à volta de casa, e este tipo de procedimentos, que também é possível de encontrar essas regras nos sítios da internet, nomeadamente na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e as pessoas consultarem, mas são, disse assim de uma forma global, há algumas regras básicas que as pessoas deviam de fazer em termos de prevenção e, no caso, da aproximação do incêndio. Se acontecer. Ou seja, é um trabalho conjunto, né, doutor Vitor? De toda a sociedade, né, para se envolver. Porque toda a sociedade tem, de facto, um papel muito importante na prevenção e depois na minimização das consequências das situações de emergência. Portanto, o cidadão acaba por ter também um papel fundamental no sistema de proteção civil e é uma peça muito importante, porque realmente, quando algo falha, surgem os bombeiros, mas antes de falhar a montante existe de facto a sociedade, a comunidade, que pode prevenir que muitas dessas situações ocorram. Eu queria que o senhor falasse para nós o que é o Centro de Simulação e Realidade Virtual. Aproveitando que estamos falando aí de prevenção, né? Exatamente. Portanto, o Centro de Simulação e Realidade Virtual da Escola Nacional de Bombeiros é uma infraestrutura tecnológica que foi criada em 2014, depois inaugurada em 2015 e que representa, de facto, um ambiente simulado, imersivo, no qual nós colocamos os bombeiros para treinarem a gestão de operações, operações por vezes muito complexas, em cenários que na realidade não seriam possíveis de criar. Portanto, daí nós utilizarmos a tecnologia da realidade virtual para criar essas situações num ambiente controlado, num ambiente seguro, em que de facto nós acabamos por não expor os bombeiros a perigos, mas construímos um ambiente que faz uma replicação das situações reais, obrigando-os também a reagir como se de facto estivessem numa situação concreta
em que têm que aplicar todos os seus conhecimentos, portanto, e atuar como realmente o fazem depois lá fora, numa situação real. Sim, e as imagens que todos foram acompanhando aí em casa são do Centro de Simulação, desse Centro de Simulação e Realidade Virtual que existe no Centro de Formação de Sintra, que se tornou uma referência internacional. Que bênção, viu? Para conversar com vocês, o primeiro bloco já terminou. Foi muito boa essa conversa e eu tenho certeza, para quem está em casa também, foi muito importante perceber essas realidades que no dia a dia a gente não costuma trazer para a nossa vida, mas que pode acontecer conosco, situações de emergência, né? E como precisamos estar preparados e também saber desse trabalho incrível que a Escola Nacional de Bombeiros faz. Obrigada, doutor Vitor. Muito obrigado. Já agradeço que o senhor não vai estar aqui no segundo bloco, também a engenheira Verônica. Obrigada. Nós voltamos no segundo bloco, tem mais novidade, muita movimentação aqui que vai ter. Vamos ter um momento muito interessante. Então, quem está nos acompanhar, aguarda só um instantinho que já voltamos para o segundo bloco do Manhã Viva com mais informação e conhecimento dessa Escola Nacional de Bombeiros. É o Manhã Viva de hoje, no segundo bloco do nosso programa, já voltamos e o tema do nosso programa é ser bombeiro. Eu estou aqui desse outro lado do nosso estúdio, um cenário diferente, porque tem aqui ao meu lado, tenho a honra de ter muitos profissionais dessa área, esses profissionais tão importantes para nós que estão aí na linha de frente da proteção de nós, né, cidadãos, de toda a sociedade. Então, eu quero mais uma vez retificar que é uma honra para nós da Canção Nova receber todos os profissionais aqui da Escola Nacional de Bombeiros. No primeiro bloco, nós tivemos a conversa com o Dr. Vitor Reis, que é o presidente da Direção Nacional da Escola de Bombeiros, que falava ali para nós da formação, né, da importância do trabalho que essa escola realiza no país inteiro. Tivemos a presença também da engenheira Verônica Catarino, que continua no segundo bloco, está aqui ao meu lado. Ela que é coordenadora do Centro de Formação Especializado em Incêndios Florestais da Lousan. Então, vamos continuar este bloco com a presença aqui também de mais dois profissionais, que é o bombeiro Ricardo Silva. Obrigada, já está aqui vestido, paramentado, para fazermos uma demonstração de uma EPI. O que é uma EPI? Que eu já perguntei para eles. É um equipamento de proteção individual. Percebam como ele está aqui vestido. E eles vão fazer para nós aqui em estúdio, para quem nos acompanha em casa, essa demonstração. Tanto nos incêndios urbanos, quanto nos florestais. Ele está vestido aqui, esse equipamento é para um incêndio urbano, não é isso? É para um florestal. Para um florestal. Florestal ou... É para combate a incêndios em espaços naturais. Sim. Portanto, pode ser um florestal rural, que inclui agrícola ou florestal. Este EPI é constituído pelo capacete com óculos de proteção, que depois o bombeiro vai... Queres colocar, se faz favor? Para proteger todas as vias, neste caso os óculos de proteção para proteger a parte ocular, toda, digamos, a face deve ficar protegida por causa da radiação e do calor que podem apanhar nos incêndios. Sim. Temos, portanto, o capacete com óculos de proteção, já disse. Temos a lanterna, que é acoplada no capacete, porque combatem também à noite e, portanto, para terem visibilidade à noite. Portanto, a lanterna que ligam para esse tipo de trabalho. Sim. Tem portanto, esta é a cógula, chamada cógula, que no fundo está a proteger toda a parte facial, que vem até ao pescoço, porque a cógula vem cá até abaixo. Depois tem o casaco ou dolman, também designado dolman, e as calças. Portanto, é um vestuário em material ignífugo, ou seja, para proteger da radiação
dos fogos. Tem as luvas de proteção que vêm, normalmente, elas podem ser mais curtas, mas normalmente utilizamos estas de cano mais comprido, que se sobrepõem à manga do casaco. Portanto, se formos a verificar, o bombeiro vai ficar protegido em todo o seu corpo para proteger toda a superfície, nomeadamente da pele. Sim. E também a parte das vias respiratórias, que já vou falar. E a bota, que é uma bota florestal específica para combate a incêndios florestais. Quando o bombeiro está a trabalhar e, portanto, há uma parte em que há mais fumos e precisa no fundo, filtrar esses fumos, porque há partes em que estão a trabalhar em que não há tanto fumo, mas se houver mais fumo, colocam esta máscara de partículas que sobrepõem no fundo tem cá uma máscara dentro, como utilizamos no âmbito do Covid, que faz para filtrar as poeiras e os fumos. Depois, para além disso, nós temos aqui a mochila, portanto, portanto, no fundo faz parte aqui já de um complemento que é o equipamento de sobrevivência individual, a lanterna também, mas normalmente levam sempre a lanterna. Ora bem, o que é que esta mochila deve conter, apesar que depois podem acrescentar outros materiais? Deve conter um saco de hidratação, no fundo, cá dentro temos um saquinho com água potável para hidratar. Esta água sai por este tubinho e hidrata diretamente aqui. Portanto, o sistema de hidratação é a designação correta. Depois, para além disto, pronto, tem uma outra bolsinha onde podemos meter diferentes materiais, que neste caso eu trago para outro tipo de trabalhos a estação meteorológica portátil para fazer o registro das condições meteorológicas. Aqui, neste local, temos o designado abrigo de incêndio florestal ou fire shelter, em inglês normalmente é conhecido como fire shelter. Isto é digamos, este abrigo de incêndio florestal é para utilizar só em caso de sobrevivência que seja mesmo necessário, cumprindo todas as regras de segurança. Esperemos que nunca tenham que utilizar este abrigo de incêndio florestal, que está cá dentro. Depois, portanto, nesta bolsinha temos a bolsinha para poder meter a máscara no caso de ser necessário e temos uma outra bolsa onde podemos meter mais um sistema de hidratação da água ou outro equipamento se for necessário. Portanto, no fundo, o equipamento que é fundamental ser utilizado no combate aos incêndios rurais. Olha, quem está a nos acompanhar nunca imaginou isso, né? O que é um equipamento, né? Como que esses profissionais precisam estar vestidos, também carregar esse peso, não é? Não é, Verônica? É um peso também tem um peso, carrega, não também é? tem um peso, sobretudo, no equipamento aqui nas costas, que ele é bastante pesado, a mochila, mas que é fundamental quando estamos a fazer o combate para que combatem diretamente as chamas, estarem protegidos, protegerem o seu corpo das lesões e não sofrerem lesões, né? Nem queimaduras, nem lesões de outro tipo. Portanto, cortes ou, como também trabalhamos no mato, basta conhecermos o tojo, picamos-nos imenso com o tojo. Portanto, tem que haver aqui bastante proteção, porque caso contrário podem ferir-se facilmente. Da mesma maneira que também o terreno, quando estamos a falar em incêndios em espaços rurais, temos terreno pedregoso, portanto temos de ter algum cuidado. Daí as botas também têm que ser botas que protegem a nível do movimento, portanto o movimento do pé, no tornozelo e tudo isso, porque de facto eles têm que estar bem protegidos, senão têm muitas lesões. Eu quero também referir a presença do engenheiro José Silva. Não sei se o engenheiro quer fazer alguma complementação. A minha área é mais a parte urbana. A sua área. Ou seja, este equipamento é equipamento para espaços naturais. O equipamento que nós usamos é um equipamento que não é para espaços naturais. Tem a mesma configuração de proteção, tem apenas depois uma diferença que é a nível respiratório, que eu depois explico para a parte urbana. Então nós vamos ter agora a apresentação de um outro equipamento, não é isso, José? Que é o para espaços... Para incêndios urbanos e industriais, uma metodologia mais simples para interiores. Enquanto trabalhamos com ele em espaços naturais, o de urbanos é para trabalhar em espaços confinados e interiores de habitações, como este espaço onde nós estamos. Então nós vamos acompanhar já o profissional que vai apresentar um outro equipamento. Mas recordando que é sempre admirável ver
esse trabalho, a coragem, não é? Que sempre vai enfrentar riscos, não é isso? Sempre enfrentam riscos. Estão a trabalhar em ambientes de risco. É linha de risco mesmo, né? Sim. Mas é a coragem, a vocação, o chamamento, que eu acho que ser bombeiro é um chamamento, uma vocação. Então, nós vamos acompanhar a outra demonstração. Agora, como podem perceber, temos aqui novamente o bombeiro Ricardo Silva com outro equipamento, paramentado aqui com outra vestimenta, né? É uma EPI para incêndios urbanos e estruturais. Então, vou deixar agora o engenheiro José Silva explicar para nós como que funciona esse equipamento. Okay. O equipamento de proteção de incêndios urbanos e estruturais, na sua configuração base, é muito idêntico ao florestal, proteção de membros superiores, proteção de membros inferiores e proteção respiratória. A grande diferença está também na respiração respiratória, na proteção respiratória. Estamos a trabalhar em espaços interiores, nesse aspecto temos de ter uma proteção superior dos produtos da combustão. Portanto, o Ricardo está na configuração, não de combate neste momento, mas na configuração de movimento para o incêndio, já dentro do veículo. Porquê? Porque ele ainda não colocou a peça facial que lhe vai dar a proteção respiratória e ainda não ajustou a cógula àquilo que é a sua cara para ele ficar protegido também de temperaturas nesta área. Está bem? Portanto, ele tem proteção, membros superiores, um casaco ignífugo que também tenha alguma proteção a produtos químicos, porque se falarmos em incêndios industriais podemos ter essa vertente em aplicação, proteção de membros inferiores também com calça ignífuga e também com proteção química e também botas de combate a incêndios urbanos e estruturais que também dá proteção à queda de alguns elementos de maior dimensão, porque tem uma biqueira com proteção e a perfuração da própria sola, está bem? O capacete é um capacete para incêndios urbanos e industriais que tem a lanterna já incorporada, ou seja, não tem uma lanterna adjacente, mas ela está incorporada no capacete e a própria viseira tem uma proteção que lhe vai dar uma proteção, se ele necessitar na abordagem ao incêndio, uma proteção de maior proteção à parte da cara, que também está a radiação que está a ser emitida pelo próprio foco de incêndio. A grande diferença e mais significativa relativamente aos incêndios florestais está aqui na parte de trás que o Ricardo tem, que é esta garrafa que lhe dá a proteção respiratória, todo este sistema, que é um aparelho respiratório isolante de circuito aberto, ele dá-lhe toda a proteção respiratória através deste tubo e desta válvula que aqui está, que vai ser conectada quando ele for abordar o foco de incêndio, aqui, e ele coloca isto na cara. A partir deste momento, aqui sim, ele está completamente preparado para entrar dentro de um edifício. Quando entra dentro do edifício, esta outra particularidade dos incêndios urbanos e industriais, isto não dura de sempre. Tem uma limitação de tempo. Um cálculo médio, depois depende de cada pessoa, da preparação, do tempo de respiração de cada um, nós temos calculado um cálculo médio de 30 minutos. Ao fim de 30 minutos, isto tem que sair, voltar a trocar a garrafa para voltar a entrar se for necessário. Portanto, a proteção do Ricardo é esta. As luvas também têm a proteção de mão, que é uma luva também para incêndio urbano com material ignífugo. Ou seja, 30 minutos. É interessante esse dado, né? E pode acontecer de não dar tempo, né? Nesses 30 minutos. Pode não dar tempo para a extinção. Daí a organização de um teatro de operações de um combate a um incêndio. Quem está a coordenar esse comandamento faz uma gestão de recursos e meios para que consiga fazer uma rotação sem nunca perder ninguém no interior do combate. Ou seja, está sempre alguém a combater e vai-se fazendo uma rotação, tanto seja dos meios humanos como dos meios materiais, para que não haja paragem nesse processo. Muito interessante. Exigente é uma entrega de vida, não é? É uma entrega muito grande. Eu tenho certeza que muita gente está assim, ó, impressionado com essas informações que nós, no comum, não temos acesso. Quero agradecer ao bombeiro. Muito obrigada pela presença, por estar ensinando aí, compartilhando conosco um pouquinho do seu trabalho. E agora nós vamos para a última parte do Manhã Viva de hoje. Foi um programa muito movimentado, exigente, mas que bom que é um programa que nos ensina, onde nós estamos aprendendo tanto sobre
a Escola de Bombeiros, né? Sobre o que é ser bombeiro. Eu tenho certeza que quem nos acompanha de casa também tem o coração cheio com tanta informação. E agora, para terminar a nossa conversa, continuo aqui com a engenheira Verônica, com o engenheiro José Silva, que daqui a pouquinho ele vai falar do trabalho dele. E temos aqui a presença da Lúcia Silva, que é formadora da área de emergência pré-hospitalar da Escola Nacional de Bombeiros. Estava acompanhando a movimentação, né? E vai também estar conosco para fazer uma demonstração muito importante aqui a respeito dos primeiros socorros que nós precisamos saber dar para as pessoas, porque uma emergência pode acontecer com qualquer um de nós, né? Mas eu queria que a engenheira Verônica falasse para nós dos projetos na sua área que estão sendo desenvolvidos na Escola Nacional de Bombeiros. Sim, nós estamos envolvidos num projeto europeu que está a decorrer, que se chama FireRes. Este projeto europeu destina-se a estudar, nomeadamente, os incêndios, com os eventos extremos de incêndio florestal. Sim. Dentro deste projeto FireRes, portanto, existem imensos parceiros a nível da Europa, portanto, de vários países da Europa, mas também vários parceiros do nosso país, portanto, onde a Escola Nacional de Bombeiros está também integrada, o Instituto Superior de Agronomia, Forestwise, também o Inestec, que está a desenvolver uns sensores para monitorizar os bombeiros nos incêndios florestais, a sua parte ergonómica. Este projeto é realmente muito importante e temos muitas tarefas que estamos a desenvolver dentro deste projeto, nomeadamente uma das tarefas da Escola Nacional de Bombeiros é a execução de fogo controlado. Já realizamos alguns dias de fogo controlado na Serra da Lousã, já executámos cerca de 12 hectares e iremos executar mais, cujo objetivo, tem vários objetivos, mas um deles tem a ver precisamente com a seleção de áreas específicas para, executando o fogo controlado, aumentar a resiliência das populações e para diminuir a carga de combustível e dessa forma também poder minimizar o facto de um incêndio passar a um evento extremo. E também naquele caso foi escolhido um ponto específico para proteger infraestruturas de comunicações. Portanto, esse trabalho foi desenvolvido com bombeiros, com outros agentes que tiveram comigo no terreno e que tiveram a fazer, portanto, todo o apoio. Acabou por ser também um treino para os diversos agentes de proteção civil, onde se incluiu a Força Especial portanto, a Força Especial de Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, também os bombeiros locais, portanto, bombeiros da Lousã, bombeiros de Góis, bombeiros de Vila Nova de Poiares, também com o convite de Miranda do Corpo, portanto, as próprias entidades locais. Portanto, é muito interessante, isso é uma das tarefas. Outra das tarefas que a escola está comprometida em desenvolver é a criação de um curso para para toda a Europa, para todos os parceiros da Europa que estão integrados no projeto, que é a criação de um curso para comandantes, digamos, das operações, para Incident Commander, em inglês, para comandantes das operações, e analistas de fogo. Portanto, é um projeto muito interessante. E depois temos outras tarefas, mas estas são as principais. Depois também temos envolvimento noutros projetos, nomeadamente nacionais, financiados pela FCT, nomeadamente o Evacuar Floresta com a Universidade de Coimbra, e também tivemos colaboração no projeto Interface Segura, que se destinam a estudar a parte da interface, digamos assim, da influência dos incêndios ou dos fatores que intervêm, neste caso, na interface urbano-rural, e também no caso do Evacuar Floresta, em que se pretende estudar quais são as situações em que se a população deve ficar confinada, deve ser evacuada das aldeias, todas estas questões que, portanto, são projetos muito interessantes nesta área. E a gente percebe que estão cada vez mais preparados, né, para aquilo que pode acontecer, as eventualidades. O objetivo dos projetos é precisamente fazer investigação científica e ajudar-nos também a desenvolver a parte operacional para o combate aos incêndios. Que bom. E o engenheiro José Silva, que não esteve no primeiro bloco, mas esteve no segundo bloco, né? Eu vou pedir que ele fale para nós o seu papel, sua missão na Escola Nacional de Bombeiros. A minha missão na Escola Nacional de Bombeiros é muito idêntica à da engenheira Verônica. Eu desempenho funções na Escola Nacional de Bombeiros desde 2012, inicialmente como formador de incêndios urbanos e industriais e de há um ano para cá de coordenador da área técnica de incêndios urbanos e industriais, acumulando as funções também como coordenador do Centro Especializado de Incêndios Urbanos e Industriais de São João da Madeira.
Antes disto já era bombeiro, continua a ser bombeiro, sou o segundo comandante de um corpo de bombeiros na cidade de Vila Nova de Gaia, Bombeiros de Coimbrões, e dentro daquilo que é a Escola Nacional de Bombeiros, apoiamos os formandos, damos formação para chefias, formações para elementos de comando, formações para aperfeiçoamento técnico. Também apoiamos, como disse o Sr. Presidente, tudo o que sejam formações para agentes de proteção civil, sejam forças policiais ou outros agentes de proteção civil, e também na elaboração de conteúdos pedagógicos para todos os bombeiros portugueses na área de incêndios urbanos e industriais. Sim. Ou seja, também é um trabalho exigente de formação, não é? Sim, também temos de estar formados para depois, claro. Daí, como foi dito no início, o tema da escola é saber para servir. Está fazendo jus. Saber para servir. E agora nós estamos aqui também com a formadora Lúcia Silva, que já é outra área, né, Lúcia? Um pouco diferente, sim. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. Obrigada. E a sua área é mais a área de emergência, de atender emergências, sim, não é isso? Verdade. Eu sou técnica de formação na área de emergência pré-hospitalar, neste momento no Centro de Formação de Sintra. E o que nós fazemos é desenvolver ações de formação para certificar tecnicamente os operacionais para o desempenho da missão, não é? De socorro às vítimas e de tripulações de ambulância para que possam desempenhar o seu trabalho, a sua função de forma profissional e acreditada. Claro. Eu queria que você falasse para nós da importância, né, dessa área, né, de emergência pré-hospitalar e dos primeiros socorros, que para todos nós é importante a gente ter um conhecimento, não é? Claro. A emergência pré-hospitalar é destinada a técnicos, àqueles que dedicam a sua vida nesta missão e, portanto, é fundamental que a formação que é ministrada seja concluída com sucesso. O treino que nós monitorizamos e desenvolvemos nas nossas ações de formação para capacitá-los de todas as técnicas necessárias para o socorro às vítimas. A área de primeiros socorros é uma área que se destina a todos nós, não é? Todos nós, como no primeiro bloco o Presidente Vítor Reis referenciou, de formação cívica, não é? De garantir que cada pessoa consiga, com pequenos gestos, adequar, minimizar ou reduzir a dor ou o sofrimento de alguém e, eventualmente, com pequenos gestos que até podem salvar uma vida. E isso é fundamental que pudesse ser ministrado logo desde muito cedo às nossas crianças, na escola, porque eles alimentam-se muito bem da formação e do conhecimento e seria ótimo que todos nós pudéssemos ter formação e informação nessa área para também nos podermos tornar cidadãos mais autossuficientes. Então, o que nós vamos ter aqui agora é uma demonstração disso. Sim. Que a Lúcia vai fazer para nós e para quem acompanha-nos agora de casa vai perceber o que é um suporte básico de vida, é isso? Sim. Eu vou explicar de forma muito simples. No fundo, aquilo que vou demonstrar é o algoritmo, portanto, todas as etapas daquilo que se chama suporte básico de vida, mas que mais vulgarmente é conhecido por manobras de reanimação, quando alguém é acometido de uma das situações mais graves, que é deixar de respirar, ok? E se alguém deixar de respirar subitamente, é importante que consigamos reconhecer e executar todas as manobras até à chegada dos meios diferenciados, não é? Da ambulância e todo o apoio. Então, eu vou fazer a demonstração levantando-me. Eu trago comigo uma máscara de proteção. Isto permite-me fazer ventilações, ou seja, insuflar o meu ar para a vítima, porque ela tem essa incapacidade de forma protegida, tanto à vítima como a mim. É uma máscara que me permite essa proteção respiratória e também o isolamento para que o ar seja enviado. Teoricamente, na prática, seria fundamental utilizar outro tipo de equipamento de proteção como luvas, mas numa situação súbita também, muitas vezes, não temos, não é? Sim. E então, o que importa é que, numa primeira instância, nós conseguirmos garantir que temos condições de segurança para nos aproximarmos de alguém que está em perigo, não condicionando também a nossa segurança. Portanto, isso é fundamental, antes de nos aproximarmos de alguém, percebermos que tudo é seguro para nós nos aproximarmos. Depois, se alguém está caído no chão, eu vou tentar perceber se ela está acordada, estimulando e chamando a vítima, se souber o nome tanto melhor, se não é apenas abanar, estimular assim nos ombros, tocar nos ombros e chamar a vítima. Está-me a ouvir? Sente-se bem?
Se esta vítima não responder, ela pode não estar a respirar. E pelo facto de ela estar assim deitada, a língua pode tapar os orifícios por onde ela deve respirar e eu tenho que corrigir esse problema. Então, vou expor o tórax, porque para ver se a vítima respira, eu preciso de perceber se o tórax tem movimentos e se ouço ou sinto o ar da boca, para corrigir a questão respiratória, que pode não existir pela própria posição, eu tenho que só inclinar a cabeça para trás, nada mais. Vou aproximar o meu ouvido da boca da vítima e vou, durante 10 segundos, avaliar se ela respira. 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10. Se eu não verificar nenhum movimento do peito e se não ouvir nem sentir o ar a bater na minha face, é porque esta vítima não respira ou não respira de forma eficaz. Aquilo que temos que fazer é imediatamente pedir ajuda, ligar 112 e é fundamental que a informação seja clara quando ligamos e de forma muito simples, passada. O sítio onde estamos, com a morada, pontos de referência, o que é que se passa, que tem uma pessoa, um homem, uma mulher, a idade aparente, que não respira e se eu souber fazer alguma manobra de reanimação, dizer isto mesmo, se não podem me ensinar. Desligo apenas quando me indicarem. Seguidamente, aquilo que vamos fazer é então as manobras de reanimação, iniciando pelas compressões no tórax, que é a chamada massagem cardíaca, talvez seja este um termo mais conhecido ou mais vulgarmente utilizado. Eu coloco as minhas mãos no centro do peito, com os braços bem esticados e vou executar 30 compressões no peito. 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10, e 11, e 12, e 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E a seguir vou intercalar com 2 insuflações. Vou expirar o meu ar para a vítima, porque ela não tem essa capacidade através da minha máscara. E continuaria sempre este algoritmo de 30 compressões no tórax para 2 insuflações, até a vítima apresentar algum sinal de vida e aí se reconfirmasse que ela estava a respirar ou que voltou a respirar, teria que a posicionar de lado, colocando em posição lateral de segurança, que é muito importante também deixar esta mensagem de que... De lado. Exatamente. Entendi. Lateralizar a pessoa, colocá-la de lado, exatamente para as vias respiratórias não ficarem tapadas por o posicionamento que há pouco falava. Ou então, poderei manter estas manobras até à chegada de as equipas de emergência que eu solicitei quando liguei 112. Isto mesmo. E este algoritmo de suporte básico de vida era fundamental que todos pudessem ter acesso a ele. Mas, olha, tenho certeza que muitos tiveram acesso. Eu aprendi a fazer hoje, exatamente, porque eu nunca sei, e olha que eu já passei por uma situação difícil. Eu até comentava com a engenheira Verônica e eu não soube fazer a manobra, mas já aprendemos. Olha, foi muito boa a sua formação, a sua demonstração aqui prática para nós. Obrigada. Obrigada. Eu quero aproveitar e agradecer aos 3 a presença, agradecer essa aula, né? Porque foi para nós uma aula, não só conhecer o trabalho de vocês, da Escola Nacional, mas também apreciar disso, trazer para a nossa vida a prática e fica um alerta para nós, todos que acompanhamos o Manhã Viva, toda a gente, um alerta que nós precisamos buscar essa formação, nós temos que saber para fazer isso, prestar esse socorro, não é? Então, eu quero agradecer, podem deixar aí as considerações finais, se alguém quiser de vocês falar. Gostava de deixar 2 considerações para a população em geral, para terem cuidado no uso do fogo, para reduzir o número de ignições a nível nacional e para terem cuidado, sobretudo, a partir desta fase para a frente, em que vamos ter temperaturas superiores e umidades relativas do ar inferiores. Tenham muito cuidado e que tenham sempre a devida autorização para poder realizar fogo, nomeadamente nas aldeias, para queimar os vestígios de combustível na agricultura. A todos os operacionais, a todos os bombeiros, a todos os sapadores florestais e demais operacionais que trabalham nos incêndios rurais, solicito, digamos, a devida atenção para cumprirem todas as regras de segurança, a utilização do EPI completo e para que não tenhamos nenhuma fatalidade e nenhum ferimento. Obrigada. Obrigada, engenheiro José, também.
de fazer aqui um paralelismo aos incêndios urbanos, sendo 90% dos nossos incêndios urbanos em habitação. Eu queria dizer às pessoas para, no seu dia-a-dia, e essencialmente também, porque também temos esta estatística, que uma grande parte dos incêndios acontece nos meses mais frios, nomeadamente em dezembro e janeiro, para no seu dia-a-dia terem cuidado com aquilo que são as lareiras, com aquilo que são as velas, aquilo que são as ligações elétricas em casa, a sobrecarga das ligações, os cozinhados, e nunca deixar a cozinha sozinha. Sim. Quando estamos a fazer esse tipo de operações, para cada vez mais conseguirmos evitar este tipo de incêndios. E também uma coisa essencial nos edifícios, que é o processo de evacuação. E isso parte de todos nós. Nós estamos habituados que este tipo de acontecimentos só acontecem aos outros. Sempre que ouvirmos um sinal de alarme, sempre que ouvirmos um pedido de evacuação de um espaço, devemos cumprir e não achar que não é real. Obedecer, né? Obedecer sempre às autoridades. Muito obrigada pela presença de vocês. Quero agradecer também ao Dr. Vitor, não está aqui nesse bloco, mas ele que é o responsável, né, por essa escola. E desejamos que continue esse trabalho tão bonito, né? Muito sucesso nesse trabalho. E também que Deus abençoe vocês, que também dê a proteção que vocês precisam, né? Para estarem na linha de frente. Obrigada. E agradecemos a todos que nos acompanharam nesse programa. Lembrando que esse programa fica gravado. Há uma playlist do Manhã Viva no YouTube da Canção Nova. Você pode enviar esse programa para alguém que precisa dessa informação. E assim terminamos deixando um abraço. Continue com a nossa programação e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.